Olá, eu sou Iago Lucas Vinícius de Moraes. Esse é o Psicodrologia, um canal para falarmos um pouco sobre a masculinidade, sobre a mentalidade masculina, enfim, sobre como é a vida do homem na atualidade. Olá, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma pesquisa que encontrei e fala um pouco sobre as reações às diferenças sexuais que favorecem homens versus as diferenças sexuais que favorecem as mulheres. Bom, o conteúdo desse vídeo é basicamente um resumão desse artigo aqui, escrito por Stuart Williams, Thomas Blackburn e Chen, publicado no dia 29 de junho de 2019, então é bem recente, com o mesmo nome do título desse vídeo. Reações às diferenças sexuais favorecem homens versus que favorecem mulheres, um experimento pré-registrado. O link para acesso é esse daqui. Bom, quais são as hipóteses que levaram os pesquisadores a fazer esse estudo? Em primeiro lugar, está um viés que feministas nunca mencionam porque isso derrubaria por terra a hipótese do patriarcado, é o chamado Women are Wonderful Effect, o efeito mulheres são maravilhosas. Esse efeito, ele prediz que os estereótipos femininos eles tendem a ser mais agradáveis, então quando você pensa em um estereótipo feminino, raramente você vai pensar em alguma coisa que você não gosta. Geralmente, os estereótipos femininos, eles são características desejáveis, são coisas legais e todo mundo deveria ter. Então, faz as pessoas serem legais, agradáveis, você quer a companhia delas. Os danos causados às mulheres tendem a ser considerados mais graves do que aqueles considerados aos homens, mesmo que todo seja exatamente igual. Então, se uma mulher e um homem morrem, a morte da mulher ela é sentida muito mais, é dado muito mais importância para a morte da mulher do que a morte para o homem, mesmo que os dois tenham morrido exatamente sob as mesmas condições, sei lá, durante um deslizamento de terra, um prédio caiu, alguma coisa, não tem nenhum culpado, não, o homem ele não morreu tentando salvar a mulher, simplesmente os dois estavam em casa, e aí teve um terremoto, a casa caiu, os dois morreram. A morte da mulher ela é sentida muito mais do que a do homem. E o terceiro efeito desse Women are Wonderful é que as mulheres são mais propensas a receberem ajuda, também chamado de sexismo benevolente ou machismo benevolente. As feministas evitam esse termo porque vai fazer as pessoas pensarem que o machismo é bom e as pessoas não podem pensar que o machismo é bom, mas toda forma de preconceito, o preconceito, a palavra preconceito, né, ou discriminação, ela não é nem positiva nem negativa, ela quer dizer simplesmente tratar alguém de forma diferenciada, ou reagir a alguma coisa antes de você ter uma experiência profunda, prolongada com alguém ou alguma situação. Então, se um homem e uma mulher pedem ajuda, exatamente nas mesmas condições, as mulheres são mais propensas a receberem ajuda. E tudo isso é muito mais forte nas sociedades mais machistas, patriarcais, naquelas que têm os papéis de gênero mais rígidos, que tendem a dizer que as mulheres são inferiores aos homens, são também aquelas em que esses efeitos são os mais fortes. Há algumas teorias de por que existe esse efeito Women are Wonderful. Uma delas é a teoria evolucionista. Ela prediz que uma vez que a mulher ela é obrigada a passar por pelo menos 9 meses de gestação e ficar alguns anos amamentando a criança, enquanto se o homem desejar, a única coisa que ele precisa fazer é transar com a mulher e o resto a mulher que se vire para fazer, o investimento mínimo obrigatório da mulher é muito mais alto que a do homem. A seleção natural favoreceu que homens e mulheres tivessem algumas características psicológicas diferentes. E uma dessas características é que uma sociedade que trata e protege mais as mulheres e vê a vida das mulheres como mais importante e, portanto, mais merecedora de cuidados, ela teria mais chance de sobreviver. Se todas as mulheres morrerem e sobrarem só uma, a humanidade vai sofrer bastante para conseguir se manter ao longo das próximas gerações, provavelmente nós seremos extintos. Mas se todos os homens morressem, exceto um, esse homem conseguiria facilmente engravidar muitas mulheres e manter
a população humana num nível razoável para conseguir sobreviver ao longo do tempo, para nossa espécie não ser extinta. Então, o sexo masculino ele seria mais descartável do ponto de vista biológico e, portanto, a nossa mente foi selecionada para ver os homens como realmente mais descartáveis, para nós tratarmos os homens como mais descartáveis. Uma outra teoria é a teoria sócio-histórica de Wood e Engle. É a única teoria, vamos dizer assim, feminista realmente científica. E vai dizer que, na verdade, não existe nada de evolução ou biológico nas diferenças entre homens e mulheres. Todas as diferenças entre homens e mulheres foram criadas pela cultura, porque a cultura, as pessoas perceberam que homens são fisicamente mais fortes que as mulheres, enquanto as mulheres elas engravidam, então elas têm um período em que elas não conseguem realizar trabalhos no seu potencial máximo, e por isso a sociedade ela atribuiu alguns papéis aos homens e outros às mulheres, como se fosse natural, como se fosse algo inato que faz parte da masculinidade e feminilidade esses papéis. E as pessoas acabam passando isso de uma geração a outra, de forma que isso acaba se tornando uma profecia autorrealizável. Os homens são bons em uma coisa e as mulheres não, porque a cultura diz que os homens podem fazer e, portanto, se tornar bons nessa coisa, enquanto as mulheres nunca vão ter a oportunidade de praticar as habilidades necessárias e, logicamente, nunca vão ser boas. A única coisa, no meu ponto de vista, que impede a teoria sócio-histórica de Wood e Engle de ser compatível com a teoria evolucionista é que esses daqui, os teóricos sócio-históricos, eles teimam em rejeitar de uma forma assim bastante dogmática, para não dizer até fanática, que o fato de homens serem fisicamente mais fortes e as mulheres engravidarem não só é uma característica biológica, portanto evoluída, como ela poderia causar uma seleção artificial, natural, sei lá, diferenciada entre homens e mulheres, e portanto, se no início dos tempos não existia uma diferença, agora existe. Na verdade, não existe problema nenhum em combinar as duas teorias, elas são complementares e não excludentes, mas esses daqui, o pessoal do tudo é cultural, não existe nada biológico, insiste em dizer que a teoria evolucionista é incompatível. Bom, e qual foi o método usado nesse artigo que eu estou descrevendo? Eles avaliaram 492 participantes, sendo 256 homens e 236 mulheres, recrutados pelo site pronific.ac e Reddit. Os participantes tinham entre 18 e 73 anos, sendo que a média foi por volta de 31, 32 anos, com um desvio padrão de 10 anos. Esse desvio padrão é uma informação muito importante, que geralmente nós não vemos em reportagens de jornalistas. Ele indica qual seria a margem de erro, vamos dizer assim, da média. Então, nem falei, a média foi algo perto de 32 anos, mas a idade varia de 18 a 73. Isso é uma diferença muito grande. E se eu tirar a média entre 18 e 73, está bem longe de 31. Então, na verdade, eu posso dizer que quase todos os participantes tinham 31,78 anos, mais ou menos 10,3. Então, quase todos os participantes tinham entre 21 e 41, 42 anos. Quem tinha mais de 42 anos foi extremamente raro e pode ser que provavelmente foi excluído da análise porque, por ser uma população muito diferente, eles acabavam enviesando os resultados e precisavam ser desconsiderado. Mas, a princípio, eles não foram desconsiderados. Então, como eu disse, essa é uma possível margem de erro. Quase todo mundo estava aqui nessa faixa etária. Mas, de 42 anos para 73, você tem uma diferença de quase o dobro. E não houve uma diferença significativa entre a idade de homens e mulheres. Aqui nós temos esse T, eu não conheço, mas 487 deve ser o número de participantes avaliados. Então, 5 participantes não disseram qual era a sua idade ou o seu sexo. Não, aqui está 487 participantes não disseram qual a sua idade. Então, eles não foram incluídos nessa conta aqui, da média e desvio padrão.
E esse número aqui, ele indica qual a força e diferença entre a idade de homens e mulheres. Eu não sei se esse valor aqui é muito ou não, mas o P eu sei, ele indica qual a probabilidade de a diferença ser devida ao acaso, à aleatoriedade. Porque, claro, quando você tem uma quantidade muito grande de pessoas, dificilmente você vai conseguir ter exatamente o mesmo valor. Alguém sempre vai ficar mais alto do que o outro. Essa diferença, ela se deve simplesmente à sorte. Se você tentar fazer o estudo de novo, você vai ter um resultado diferente. Ou você vai ter um mesmo resultado. A gente pode dizer que essa é uma diferença que realmente importa entre homens e mulheres. E aqui o P é de 0,584, o valor é sempre dado em uma espécie de porcentagem, né? Então nós poderíamos dizer que existe 58,4% de chances da diferença média entre a idade dos homens e mulheres ser devido à aleatoriedade. Foi apenas coincidência um sexo ser mais velho do que outro. A maioria dos participantes era branca, 84,1% eram brancos, né? Com nível superior, 94,5%. Isso não é surpreendente. A maioria das pesquisas tem esse perfil, principalmente nos Estados Unidos, Europa, né? Eram moradores dos Estados Unidos, Reino Unido ou Canadá, o que também faz sentido, já que os pesquisadores eram de países anglófonos. E a maioria dos participantes não tinha religião, 61,9%, ou eram cristãos, 31,4%. Os pesquisadores eles imaginaram que a orientação política também poderia influenciar os resultados, então eles avaliaram qual era a orientação política das pessoas, e a maioria era de esquerda. Aqui no caso, eles pediram para as pessoas falar numa escala de 1 a 7 qual era a orientação política delas, no qual 1 era extrema esquerda, 2 esquerda, 3 centro-esquerda, 4 centro, 5 centro-direita, 6 direita e 7 extrema-direita. E a média ficou em 2,99, ou seja, poderíamos dizer que é 3, com uma margem de erro de mais ou menos 1,47. Então, a maioria, na verdade, ficou aí entre 1,5 e 4,5, ou seja, tá aí entre a extrema esquerda e centro-direita. Praticamente não teve ninguém de direita ou extrema-direita. E não houve diferença significativa entre os sexos. Então, novamente, algum dos sexos foi mais para a direita ou mais para a esquerda, mas existe 79,9% de chances disso ter se dado devido à aleatoriedade. Se nós fizéssemos estudos novamente, pode ser que a ordem se invertesse ou algo do tipo. E como eles fizeram para avaliar se as pessoas elas realmente tratam as pesquisas que favorecem um sexo ao invés do outro de forma diferente? Eles apresentaram para as pessoas uma de 4 pesquisas científicas falsas. Uma dizendo que homens são melhores do que as mulheres em habilidades de desenho, eles desenham melhor. Uma falando que as mulheres desenham melhor que os homens, então são 2 pesquisas sobre uma característica desejável, que seria boa, né? E uma pesquisa dizendo que homens mentem mais e outra dizendo que mulheres mentem mais. Então, 2 pesquisas dizendo sobre uma característica desagradável que, em geral, você não quer dizer que o seu grupo tem essa característica ou que você tem essa característica. E os resultados indicam que quando o estudo ele favorece as mulheres, ou seja, quando nós dizemos que as mulheres desenham melhor ou que as mulheres mentem menos, as pessoas consideram esses estudos como sendo mais importantes, mais plausíveis, ou seja, mais fáceis de se acreditar, né? E foram melhor conduzidos. Os pesquisadores realmente sabiam o que estavam fazendo e eles fizeram bem feito o estudo. Já quando os estudos favorecem os homens, quando nós dizemos que homens desenham melhor ou mentem menos, as pessoas acham isso mais surpreendente, mais incrível,
são mais ofensivos, são mais prejudiciais. Nós não podemos publicar esses resultados, não podemos botar isso na TV, no jornal, porque isso vai trazer prejuízos para a sociedade, vai justificar um monte de crime, um monte de coisa errada. Então temos que esconder esses resultados. Eles são mais incômodos e eles são inerentemente sexistas. Ou seja, os pesquisadores não deveriam ter feito esse estudo porque esse estudo é machista. Olha que interessante. Quando a mulher é a favorecida, o estudo não é machista. Agora, quando o homem é favorecido, ele é machista. Porém, não há diferença entre o quão interessante as pessoas avaliam o estudo, nem na crença que elas têm de se a natureza ou a criação é mais importante, é mais determinante. Só lembrando então, os estudos eram exatamente iguais. A única diferença era qual sexo estava sendo favorecido, né? E se a característica estava sendo estudado era uma característica positiva, habilidade de desenho, ou uma característica negativa, frequência com que mente. Aqui nós temos a tabelinha do que as pessoas acharam. Então, quanto mais altas barrinhas, quer dizer que melhor foi a reação delas, mais forte foi a reação delas, né? Os azuizinhos quer dizer que os resultados eles favoreciam os homens, então homens desenham melhor ou mentem menos. E essa, não sei se isso é algum tom de laranja ou alguma outra cor, eu vou chamar de laranja. Aqui favorece as mulheres, então são as pesquisas que disseram que as mulheres desenham melhor ou mentem menos. Então aqui a opinião geral das pessoas. As pessoas reagiram com mais força aos estudos que favorecem as mulheres do que aos homens. E aqui nós temos 3 estrelinhas e, de acordo com a legenda está errada, aqui deveria ter 3 estrelinhas, indica que existe apenas 1/1000 de chance desse resultado estar errado, de na verdade não haver diferença ou de as pessoas reagirem mais às pesquisas que favorecem aos homens do que às mulheres. Então, aqui, para quem não sabe, esse traço no finzinho das barrinhas é o desvio padrão, é a margem de erro, né? Então, a margem de erro, o valor mínimo estipulado para a reação das pessoas aos estudos favorecem mulheres é mais alto do que o valor máximo das pesquisas que favorecem os homens. Então, nós podemos dizer com quase toda certeza de que se toda vez que nós repetimos esse estudo, nós vamos obter o mesmo resultado em 999 vezes para cada 1000 repetições. Aqui, o quão interessante foi a opinião das pessoas. Vocês podem perceber que não existe uma diferença significativa, existe empate técnico se nós consideramos a margem de erro. O quão importante é a pesquisa. Pesquisas que favorecem mulheres são consideradas mais importantes do que os homens. Existe 1% de chance do resultado estar errado. O quão plausível, quão fácil de acreditar é a pesquisa. Novamente, estudos que favorecem mulheres são mais acreditáveis do que aqueles que favorecem homens. Existe uma chance de erro de 5%. Lembrando que em pesquisas que geralmente envolvem humanos em psicologia, elas consideram que a margem de esse P, qual é a probabilidade de erro de você estar tendo um falso positivo, ela deve ser igual ou menor a 5, ou seja, deve ter 5% de chance ou menos de você ter obtido um falso positivo, de você ter obtido um resultado errado. Se a sua chance for 5,1% de estar errado, se existe 5,1% de chance de você ter obtido um falso positivo, então o resultado deve ser considerado como não significativo, que nem esse aqui. Apesar que esse aqui provavelmente tem bem mais do que 5,1%. Então aqui está no limite do quão a gente pode acreditar ou não. Bem conduzido, novamente, estudos que favorecem mulheres foram considerados melhor conduzidos do que os que favorecem homens, uma probabilidade de erro de 1%.
Estudos que favorecem homens foram considerados mais surpreendentes do que os que favorecem mulheres, com uma probabilidade de erro de 1%. Foram considerados mais ofensivos, com probabilidade de erro de 1 milésimo. Foram considerados também mais prejudiciais, com uma probabilidade de erro também de 1 milésimo. Foram considerados mais irritantes, com uma probabilidade de erro de 5% ou menos. Foram considerados mais sexistas, mais preconceituosos, com uma chance de erro de 1%. E se a criação é mais importante que a natureza, ou se a natureza é mais importante que a criação, não houve diferença significativa entre qual sexo foi favorecido. Além disso, em geral, a opinião de homens e mulheres é a mesma em todas as situações, ao contrário da hipótese do tribalismo de gênero. O que é a hipótese do tribalismo de gênero? Em geral, nós consideramos como mais favoráveis tudo aquilo que favorece o grupo do qual fazemos parte. Então, se eu sou homem, eu vou achar os estudos que dizem que homens são melhores que as mulheres de uma forma mais positiva do que aqueles que dizem que mulheres são melhores que homens, mesmo que os estudos sejam basicamente os mesmos, só mudem a palavra homem e mulher. Enquanto as mulheres vão fazer o contrário, né? Elas vão considerar todas aquelas hipóteses que dizem que as mulheres são superiores aos homens como melhor. Por outro lado, tudo aquilo que é uma opinião negativa sobre o grupo do qual faço parte, eu vou tender a não acreditar ou a desconsiderar. E no caso, essa seria a hipótese do tribalismo em geral, né? A de gênero é quando isso se aplica a homens e mulheres. Porém, essa hipótese não se confirmou, pelo menos no caso dos homens, porque assim como as mulheres, os homens eles veem de uma forma mais positiva estudos que dizem que as mulheres são melhores do que os homens em habilidades desejáveis, como a habilidade de desenho, e viram de uma forma mais negativa estudos que dizem que as mulheres têm características mais negativas. Aqui esse F1,484 é referente ao teste que ele usou para dizer se havia diferença entre homens e mulheres ou não. Eu não vou saber dizer qual teste ele usou, nem o significado exato, mas serve para dizer se ele pode confiar no resultado ou não. E aqui, se ele colocou o primeiro significado que ele pode confiar, a probabilidade dele ter obtido um falso positivo ou falso negativo nesse caso é de 9,7%. Então, está um pouco acima do que seria desejado. O ideal seria que estivesse abaixo de 5%. Mas como foi um falso negativo, como foi um resultado negativo, né, não existe tribalismo de gênero, isso acaba se relevando um pouco. Lembrando que, em geral, a ciência ela prefere ter um falso negativo do que um falso positivo. Então, é melhor afirmar que não existe tribalismo de gênero, sendo que na verdade existe, do que dizer que existe quando na verdade não existe. Então, isso me permite aceitar um P igual a 0,97. E aqui, esse NP ao quadrado, eu não sei exatamente o que significa, mas pelo que eu li do artigo, seria o quão grande é a diferença entre homens e mulheres. Então, 0,1, eu diria que existe apenas 10% de diferença significativa entre homens e mulheres. Acredito. 10% não, 1%, perdão. Homens e mulheres difiram em apenas 1% mais ou menos. Exceções. Mulheres acham que os resultados foram melhores conduzidos quando revelam resultados favoráveis às mulheres. Então, aqui novamente, esse F dizendo se ele pode aceitar o resultado ou não. Se o F dissesse que ele não pode aceitar o resultado, ele precisaria aumentar a quantidade de participantes para poder chegar no resultado que ele possa usar. Então, aqui se ele colocou, quer dizer que esse valor está aceitável. A probabilidade de ele ter obtido um falso positivo é de apenas 1 milésimo. E a diferença entre as mulheres que acharam que o estudo foi melhor conduzido daquelas que não viram diferença foi de 0,8, imagino que isso signifique algo em torno de 8%. Os homens, em compensação, não diferiram de opinião. Não importa se o resultado favorece as mulheres ou os homens, o estudo é bem conduzido de igual forma.
Já as mulheres acham que os estudos são mais prejudiciais quando tem resultados que favorecem aos homens. Novamente, a gente tem uma probabilidade de erro de apenas 1 milésimo, de termos obtido um falso positivo, de na verdade as mulheres não diferem de opinião, mas por algum estranho motivo o resultado desse estudo diz que difere. Na verdade, nós podemos dizer que as mulheres diferem sim, pelo menos essas mulheres com essas características, né, branca, ensino superior, moradora de algum país anglófono e etc. Os homens novamente não diferiram de opinião. Aqui o P é bem menor, existe 6,1% de chance de existir diferença entre homens e diferem de opinião e daqueles que não diferem de opinião, mas aqui não foi obtido o resultado. Então está acima lá do P menor que 0,5, que eu mencionei no slide anterior. E o NP ao quadrado igual a 0,1 novamente. Com relação à orientação política, parece que quanto mais à esquerda a pessoa se posiciona, mais forte é o viés de que os estudos que favorecem as mulheres são melhores do que os estudos que favorecem aos homens. Porém, esse resultado não é muito confiável porque houveram poucos participantes de direita. Lembrando lá do que eu falei da margem de erro, né, na orientação política, né? Praticamente todos os participantes estiveram entre extrema esquerda e centro-direita. Não teve quase ninguém de direita ou extrema direita. E então pode ser que na verdade haja uma diferença entre esquerda e direita, mas ela não apareceu nesse estudo porque não faltou participante de direita. O que realmente previu a reação das pessoas mais do que a orientação política, na verdade, é a crença de que existe um privilégio masculino. Quanto mais forte, quanto maior a certeza que as pessoas têm de que nós vivemos em uma sociedade que privilegia os homens, mais negativo era a reação delas às pesquisas que favoreciam os homens. Então aqui tem uma probabilidade de apenas 1 milésimo de ter obtido um falso positivo. E menor é a reação delas às pesquisas que favorecem mulheres. Então existe 4 milésimos de chance de termos obtido um falso positivo. O inverso é verdadeiro para quem acredita num privilégio feminino. Então, quanto mais certeza a pessoa tem de que nós vemos uma sociedade que privilegia as mulheres, mais negativa é a reação dela às pesquisas que favorecem mulheres, mais positiva às pesquisas que favorecem homens. Além disso, pesquisadores pediram para as pessoas tentar adivinhar qual era a opinião dos homens ou das mulheres em geral, né? E as pessoas acreditam na hipótese do tribalismo de gênero. Homens vão ver de forma mais positiva as pesquisas que favorecem homens e de forma mais negativa as pesquisas que favorecem mulheres. E as mulheres vão ver pesquisas que favorecem mulheres de uma forma mais positiva e pesquisas que favorecem homens de uma forma negativa. Porém, isso não aconteceu com os homens. Aqui, então, a probabilidade de ter obtido um resultado incorreto é de apenas 4 milésimos. Como eu falei no slide anterior, a maioria dos homens reage de uma forma mais positiva aos estudos que favorecem as mulheres. Já o estereótipo feminino está na direção correta. Realmente as mulheres elas avaliam de uma forma mais positiva as pesquisas que as favorecem e de uma forma mais negativa as pesquisas que favorecem os homens. Mas o estereótipo, a impressão que as pessoas têm, ela está superestimada. Então, na verdade, as pessoas elas imaginam que o resultado vai ser mais que o dobro daquele que na verdade é. Aqui nós temos o gráfico mostrando a reação das pessoas e o quanto ela acredita se há um privilégio masculino ou feminino. Então, aqui do menos 3 tem uma total certeza absoluta de que vemos uma sociedade que privilegia as mulheres. E conforme vai subindo, aqui no 3 quer dizer, não acredito que um dos sexos seja privilegiado. Para mim, homens e mulheres são igualmente privilegiados ou igualmente oprimidos. E para cá, quer dizer, eu acredito que exista um privilégio masculino. Sendo que o 3 seria o extremo, né? Eu tenho total certeza absoluta. Os pontinhos azuis quer dizer diferenças favorecem homens. Os pontinhos laranja, pesquisas favorecem mulheres.
Então, se nós colocarmos esses pontinhos numa equação matemática, nós vamos obter essas retas e vão predizer qual é a reação da pessoa. E podem ver que ela se cruza aqui quase no zero, mais ou menos aqui. Então, pessoas que acreditam que vivemos uma sociedade em que nenhum dos sexos seja privilegiado, elas vão avaliar ambas as pesquisas de igual forma. Enquanto se elas acreditam que as mulheres são privilegiadas, aqui as pesquisas que favorecem homens vão ter uma avaliação melhor, e as que favorecem mulheres uma avaliação pior, e o contrário quando as pessoas acreditam que haja um privilégio masculino. Aqui é o resultado do que as pessoas acharam que aconteceria e o que realmente aconteceu. Então, aqui foi o que as pessoas acharam que seria a opinião dos homens sobre as pesquisas que favorecem homens e o que as pessoas acharam que seria a opinião dos homens sobre as pesquisas que favorecem as mulheres. Então veja que as pessoas tinham elas têm um estereótipo, uma impressão de que os homens eles vão reagir de uma forma muito melhor às pesquisas que favorecem os homens do que as mulheres. E esse, na verdade, foi a diferença real. Então, os homens eles favorecem mais, eles reagem melhor às pesquisas que favorecem as mulheres. Considerando a margem de erro, há uma boa sobreposição, existe uma margem de erro considerável, porém, ela é significativa, existe apenas 1% de chance desse resultado estar errado. E aqui, qual era o que as pessoas acharam que seria a opinião das mulheres sobre as pesquisas que favorecem os homens, né? E qual seria a opinião das mulheres sobre as pesquisas que favorecem as mulheres. Vejam que, em termos de favorecimento do próprio sexo, é bem parecido com o dos homens, mas favorecimento do sexo oposto é bem mais baixo do que o imaginado para os homens. E esse é o real. Então, qual a opinião das mulheres sobre as pesquisas que favorecem os homens? Qual a opinião das mulheres das pesquisas que favorecem as mulheres? Me parece que ela está basicamente na mesma altura, talvez um pouco mais baixo do que a real observada da reação dos homens sobre as pesquisas que favorecem as mulheres, mas está um pouquinho mais baixa do que qual a opinião dos homens sobre as pesquisas que favorecem os homens. Também tem uma sobreposição aqui ao ponto mais alto da opinião real das mulheres sobre as pesquisas que favorecem os homens. Ela pega um pedacinho do ponto mais baixo da opinião real das mulheres sobre as pesquisas que favorecem as mulheres, porém a diferença é significativa na ordem de 1 milésimo. Existe apenas 1 milésimo de chance desse resultado estar errado. Concluindo, podemos dizer então que as pessoas reagem de forma mais positiva às pesquisas que favorecem e apresentam diferenças sexuais que favorecem as mulheres. Há pouca evidência de tribalismo de gênero em homens. Se existe tribalismo de gênero em mulheres, não dá para afirmar com 100% de certeza nesse estudo, mas parece que há. Então, isso já derruba um pouco a ideia de que vivemos uma sociedade em que homens fazem de tudo para prejudicar as mulheres a benefício próprio, já que os homens eles avaliam de uma forma mais positiva as pesquisas que favorecem as mulheres ao invés de si mesmos. A preferência por pesquisas que favorecem mulheres está relacionada à crença num privilégio masculino e pessoas superestimam o viés pró-intragrupo, nesse caso o viés a favor do próprio sexo, em mulheres e assumem erroneamente que ele exista em homens. Tudo isso é muito importante porque vivemos um período muito complicado na ciência humana. Aliás, acho que a ciência humana sempre viveu um período complicado, mas eu acho que talvez esteja piorando um pouco, porque nós temos um grande número de pesquisadores e, infelizmente, pesquisadores renomados são referência no Brasil e até mesmo no mundo em geral, dizendo que a verdade não importa. Nós podemos distorcer algo se isso for trazer algum benefício à sociedade, se isso for
acabar com a opressão. Porém, supondo que esse princípio moral fosse correto, de que todos nós devêssemos aderir a ele, eu particularmente não acho ele justificável, não acho que os cientistas devam fazer isso, mas supondo que isso fosse correto, que eu concordasse, na verdade o que nós deveríamos fazer é convencer as pessoas de que não existe um sexo privilegiado, porque aí elas vão avaliar as pesquisas favorecem homens e mulheres da mesma forma e vão poder tirar uma conclusão, vão ter uma opinião mais objetiva, mais menos preconceituosa, vamos dizer assim. Hoje é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Inscrevam-se no canal para receber as atualizações, as notificações. E também acompanhe minha página no Facebook. Faça uma doação através do Patreon ou no link na descrição abaixo para poder continuar com esse projeto. Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo.